Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Você se lembra quando há uns 14 anos a gente falava em TV digital e TV analógica? Pois é, hoje todo mundo tem imagens com alta definição, um áudio melhor, né? Salvo quando a gente faz as coisas pela internet, aí não é bem assim. Mas a TV digital é uma realidade. O que muita gente não sabe ou não se lembra é a questão da interatividade. Já pensou que legal você poder interagir na programação de forma bem rápida, inclusive usando isso para a educação? É uma questão que pode revolucionar e está revolucionando várias áreas. O Brasil ainda está, não diria engatinhando, mas tem um processo que está caminhando nesse sentido. Você vai entender como funciona no nosso tema, que é justamente a TV digital, com a Débora Muxaluá Saad. A Débora já está aqui com a gente, ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado por nos atender, Débora. Eu que agradeço, é um prazer, Jeremias, estar com vocês aqui, é um prazer participar e comentar sobre esse tema tão importante aqui no programa Conecta da Alesp. A gente que agradece bastante a sua participação. Antes da gente falar dessa rápida introdução que eu fiz sobre o canal analógico e digital, né, e o universo de possibilidades que isso pode trazer para a gente, eu queria que você falasse um pouco sobre o fórum, porque existe um estudo sobre isso, que é o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Você é uma parte deste fórum que é da universidade. Existem outros atores aí, explica para a gente. Exatamente. O Fórum SBTVD, que é o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, é uma instituição que congrega, no fundo, diversas entidades participantes, né? Eu atuo como representante das universidades, da academia, mas existem representantes do governo, das emissoras, dos fabricantes de equipamentos de TV digital e da indústria de software também, né, que participam, então, dos diversos módulos em que o fórum é organizado, então, o módulo técnico, o módulo de mercado, o módulo de promoção, e a ideia é sempre evoluir os padrões do sistema brasileiro de TV digital e pensar também na futura geração do sistema no país, né? Então, o fórum ele vem mantendo a elaboração e o desenvolvimento, a evolução dos padrões relacionados às especificações do sistema de transmissão, de codificação de áudio e vídeo e codificação das aplicações, do conteúdo interativo, que é o nosso assunto principal aqui hoje. Exatamente, conteúdo interativo. Quando a gente fala em internet, mesmo, por exemplo, no YouTube, você pode, de repente, fazer um comentário, mas salvo algumas ferramentas, por exemplo, na área da educação, que o Google tem, por exemplo, na internet a gente não conhece tanto, né? Isso que eu queria que você falasse um pouco pra gente. Eu me lembro de, o pessoal no passado brincava assim, minha avó conversa com a TV, né? O fulano fala boa noite, ela fala boa noite. Hoje a gente pode fazer isso literalmente, né? Não é conversar com a TV, mas conversar com o outro lado e não ser apenas um receptor passivo. Como é que é isso na prática hoje e o que você vislumbra aí para o nosso futuro nessa interatividade que vocês chamam de DTV Play, acho que é isso o nome. Exatamente. Então, uma das vantagens bastante interessantes e importantes de um sistema de TV digital é, além de incluir a melhora na qualidade do áudio e do vídeo tradicional, que a gente já está acostumado a receber, né, através de uma emissora de TV, é permitir também a oferta de serviços interativos, através da interatividade, que pode ser local, no receptor de TV digital, ou uma interatividade plena, como você comentou, onde a gente poderia até mesmo conversar com outras pessoas através da TV. Então, a interatividade no sistema brasileiro, ela existe, ela é possível desde a concepção do sistema de TV digital aqui no país, mas ela foi pouco explorada até então. Então, recentemente, o Fórum SBTVD evoluiu as normas, as especificações dessa tecnologia que suporta a interatividade no sistema para permitir uma interatividade mais dinâmica e uma oferta de conteúdos mais interessantes para o telespectador, né, com conteúdos adicionais ao conteúdo principal audiovisual que a emissora transmite. Então, na área de educação, por exemplo, a gente poderia ter aulas sendo veiculadas através da TV,
onde o professor pode oferecer, por exemplo, jogos educativos para poder assimilar melhor o conteúdo pelos alunos que estão assistindo aquele programa, né? Ele pode ter, por exemplo, ferramentas para educação continuada ou avaliação continuada, como, por exemplo, quizzes e enquetes, onde ele pode checar se os alunos estão, de fato, assimilando aquele conteúdo de uma forma bem rápida. Então, a interatividade, ela pode tornar uma aula que seja transmitida através da TV ou um programa educativo muito mais interessante, onde o aluno, o telespectador, ele pode participar da programação ao invés de somente assistir passivamente a TV, como ocorre na TV tradicional. Ô, Débora, então na prática a gente vai separar um capítulozinho específico para a educação que é muito interessante, mas antes, o que a DTV Play ou a TV digital, em questão de interatividade, pode nos oferecer na prática? Esses dias eu vi um QR Code ali na TV, de repente a pessoa aproxima. É isso também? O que na prática, eu sei assim, posso comprar algum produto pela TV? O que é essa interatividade? Digamos, no mundo, por exemplo, do comércio, enfim, ou das mais variadas áreas, não só a educação. Exato. Através dos serviços interativos, desse conteúdo interativo, seria possível oferecer, por exemplo, aplicações de comércio eletrônico pela TV. Né? Então, imagina que você está assistindo um comercial sobre determinado produto e você poderia comprar aquele produto naquele momento em que você está vendo o comercial. Ou se tem alguma novela, por exemplo, querendo promover alguma marca ou algum outro tipo de produto, isso também poderia ser oferecido durante a própria novela ou o intervalo comercial. Então, através da TV Play, é possível essa integração da TV tradicional com outras aplicações envolvendo o comércio eletrônico. Né? E isso abre, então, uma gama enorme de novos serviços que poderiam ser oferecidos através da TV, incluindo também a questão de personalização do conteúdo. Né? Então, tem toda uma área de propaganda direcionada ao telespectador que pode ser explorada com esse novo sistema do DTV Play, que permite uma integração maior entre a TV aberta, transmitida através de radiodifusão, e o sinal de áudio e vídeo recebido pela internet. Então, com essa integração entre os dois canais de transmissão, é permitido oferecer ao telespectador uma programação bastante personalizada, de acordo com o seu perfil ou suas preferências, das mais diversas. Né? Então, por exemplo, no comercial, normalmente a gente tem o comercial tradicional sendo veiculado pela emissora de TV. Então, com a possibilidade da propaganda direcionada, a emissora poderia adaptar aquele comercial ao perfil do telespectador. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que seja, enfim, né, alguém já mais idoso, enfim, que está numa etapa de querer curtir viagens. Então, eu poderia oferecer um comercial sobre viagens para aquele telespectador. Né? Por outro lado, eu posso ter, por exemplo, uma criança assistindo a TV com uma idade bem menor. E aí eu poderia adaptar o comercial, talvez comerciais de curso de inglês ou curso de idiomas ou algo que seja mais interessante para aquela criança consumir, né, aquele tipo de conteúdo. Então, essa personalização do conteúdo, com a ideia de conteúdo direcionado e propaganda direcionada, também é um serviço, né, um potencial bastante interessante aí do DTV Play. É uma tecnologia que precisa ser usada a nosso favor, né? Eu vejo muita coisa assim de fora para dentro, por exemplo, as pessoas às vezes consideram até um pouco invasivo, as pessoas rastreiam todos os nossos comportamentos para depois oferecer produtos, né? Você não pode falar com alguém que você quer estar comprando uma camiseta que começa a chover camiseta no seu computador, né? Enfim, mas você acha que, talvez essa pergunta não seja muito da sua área, você é engenheira de computação, mas você acha que esta área da TV aberta, utilizada com interatividade, acho que essa pergunta já tem a resposta, né? As grandes corporações é que vão dominar, como já dominam na internet, poucos grupos que vão dominar tudo, o que nos aguarda? Essa é uma boa pergunta, Jeremias. Enfim, esse futuro a gente vai ter que trilhar para poder descobrir de fato o que vai acontecer. Mas, na verdade, a gente caminha, de fato, para essa convergência entre os vários tipos de mídia que veiculam a informação até o telespectador.
Então, acredito que a tendência seja, de fato, a gente ter um ambiente cada vez mais na TV, próximo ao ambiente em que a gente já consome hoje através da internet. Então, essa Sim. questão de tentar identificar as preferências, né, do telespectador de maneira automática, ou criar, delinear esse perfil de tal maneira a oferecer, né, algo que ele tenha mais interesse, isso também provavelmente vai acontecer através da TV. E aí a tecnologia Correto. que a gente tem hoje disponível permite isso, né? É claro que tem Correto. toda uma questão de privacidade aí envolvida, né? Então, todos os programas e conteúdos interativos deveriam sempre atender, né, aos requisitos lá da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e só utilizar as informações do usuário, do telespectador, se ele permitir, né? Como deveria estar acontecendo hoje na internet. Vem acontecendo, né, em alguns provedores de informação, mas em nem todos ainda, né? Então, esse é um caminho que Pois precisa é. ser. A gente sabe que tem uma regulação, cada país tem o seu. Acontece que essas corporações, elas são maiores do que muitos países, né? E há um debate longo sobre isso, mas a gente não vai entrar porque eu queria que você deixasse bem claro o que é a questão local e plena. Porque se a gente está falando de interagir com a TV digital, eu sempre vou precisar de internet, quando eu não vou precisar, e qual é a diferença? O que eu vou poder interagir quando eu tenho internet e quando eu tenho só TV aberta? É digital, eu vou poder interagir, mas em que nível se eu não tenho internet? Então, ótima pergunta, né? A TV aberta, ela permite esses dois tipos de interatividade. Então, na interatividade local, todo esse serviço interativo, ele tem que ser transmitido pela emissora, pelo canal de radiodifusão aberto. Então, nesse caso, a TV ela não precisa estar conectada na internet para o usuário poder interagir. Então, por exemplo, imagina que eu esteja numa aula, né, num programa educativo com questões de matemática. E aí eu posso, durante aquela aula, oferecer exercícios adicionais para o aluno que vai estar ali assistindo, né, onde ele responde, por exemplo, algumas perguntas de múltipla escolha. Isso através da TV. Então, nesse caso, eu não preciso de conexão à internet para oferecer esse tipo de conteúdo para o aluno, porque as próprias perguntas e respostas já corretas ou erradas estão todas codificadas ali juntamente com a aplicação que já foi recebida por completo pelo receptor de TV digital. Então, eu não preciso buscar mais nenhuma outra informação em algum servidor remoto que tenha que ser acessado através da internet. E aí, nesse caso, a gente teria uma interatividade local. Por outro lado, a interatividade plena, ela prevê, né, ela exige que a TV esteja conectada na internet, ou seja, exista algum outro canal de transmissão, que é o canal de interatividade, que permita o envio das informações do receptor de TV digital, que o telespectador, o aluno está lá utilizando, para um servidor remoto, que pode estar na emissora ou em algum outro provedor de conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação onde o professor quer fazer uma enquete ali ao vivo com a turma para conhecer, né, determinado interesse ou saber o resultado de uma pesquisa que seja feita ao vivo, então, nesse caso, é necessário o envio das informações que o telespectador está lá colocando através da TV, entrando através da TV, para o servidor da escola ou do provedor de conteúdo educativo. Então, aí eu precisaria da TV conectada na internet. Mas repara que existe uma possibilidade enorme de oferta de conteúdo somente com a interatividade local. E isso permitiria, né, assim, a chegada à oferta desse conteúdo a muitas pessoas, muitos brasileiros que têm acesso à TV, mas que não têm acesso à internet. Né? Então, seria, eu acho, um ganho enorme para o nosso país em termos de educação, em termos de oferta de conteúdo. Extraordinário, porque aqui na capital paulista, por exemplo, as chamadas comunidades, que antigamente se chamava favelas, são mares de casas onde muitas pessoas não têm internet. Eventualmente o pai fala, olha, toma aqui o celular, é para você, sua filha e o seu outro irmão usar,
durante 30 minutos, mas aí eles baixaram um vídeo, acabou a quantidade de dados, não se estuda mais por aquele celular. Então, se ele tem uma televisão, se ele tem interatividade, é importante. Agora, essa interatividade, pelo que eu entendi, você deu uma aula de matemática. No final, você pode pré-determinar, pré-definir algumas questões, mas é como se fosse um robô, né? Você não tem a capacidade de conversar com o professor, tá certo ou não. Ele dá um quiz lá, qual que é a resposta correta? É 10, é 20, é 30, 40? Está aprendendo, por exemplo, adição. Aí você vai colocar e ele vai te dar a resposta, uma interatividade mais primitiva, digamos, né? Agora, quando você tem internet, aí que tipo de interatividade? Queria alguns exemplos práticos também. Vamos supor, no mesmo caso de uma aula, não é o caso do professor responder essa pergunta, não. Não é nesse nível de interatividade. Se a gente tivesse uma interatividade plena, sim, seria possível a gente ter uma resposta. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, a gente poderia ter esse tipo de sistema de videoconferência através da TV. Então, o aluno poderia conversar ao vivo com o professor. Tendo uma interatividade plena, com um canal de interatividade, já existe tecnologia para isso, né? Então, esses sistemas que a gente utiliza para videoconferência através da internet poderiam estar disponíveis através da TV. Então, aí você imagina a quantidade de aplicações que isso poderia proporcionar, né? Não só na área de educação, mas na área de saúde também, né? Então, a gente poderia ter telemedicina, por exemplo, através da TV. Estou falando em termos de suporte tecnológico. É claro que existe toda uma regulação, né, em termos de leis que tem que ser respeitadas. Mas, muito legal. O que você chama... A gente está conversando, só para atualizar nosso telespectador, a conversa é tão boa, já está chegando no final, infelizmente, mas eu vou passar rapidamente aqui, aí você fala o que é mais interessante a gente falar. A gente tinha falado antes sobre sistema híbrido, né? A questão da interatividade local, e eu vou querer saber depois de você, então, sobre o futuro do padrão da TV digital, né? A gente tem mais só 5 minutinhos, mas o sistema híbrido, o que é isso que a gente poderia utilizar nessa interatividade da TV digital? Então, a ideia do sistema híbrido é ter uma integração mais transparente entre a radiodifusão e a transmissão pela internet. Então, por exemplo, nesse exemplo da propaganda direcionada que a gente comentou, né, do comercial poder ser adaptado ao idoso ou uma criança ou outros tipos de perfis conforme se deseja, a ideia é que o comercial personalizado ele seja veiculado pela internet, mas a pessoa está assistindo a TV aberta. Então, na verdade, ela não vai saber por onde ela está recebendo aquele conteúdo, porque a integração entre os dois canais de transmissão ela é feita de forma tão transparente que o telespectador não percebe se ele está usando, de fato, a TV aberta ou a TV conectada, a ideia da Smart TV. Então, essa nova atualização do DTV Play, ele permite essa integração transparente entre a TV aberta e o conteúdo das Smart TVs, permitindo, então, que o telespectador ele possa consumir o conteúdo desses dois canais de transmissão sem, de fato, precisar saber o que ele está utilizando, né? E aí a gente consegue, enquanto está, por exemplo, assistindo um filme, né, na Smart TV, saber, por exemplo, que um jornal que eu tenho interesse em assistir vai começar em 5 minutos e se eu quero já mudar, né, e assistir, então, o jornal através da TV aberta. Né? Ou vice-versa, estou assistindo uma novela através da TV aberta e aí um aplicativo notifica que eu, por exemplo, perdi o capítulo anterior e se eu gostaria, então, de ver o capítulo anterior, que vai ser recebido através do canal de internet. Então, essa integração transparente é o potencial agora, o que já está incluído nesse novo padrão, que é o DTV Play. Muito legal. Eu gostaria de conversar depois com mais representantes do Fórum em outros programas para a gente aprofundar e entender melhor. Mas qual é a sua visão do futuro, então, para essa TV digital interativa? Quem acompanhou esse debate lá há 14 anos, quando a gente fez essa divisão entre a TV a convencional, nem lembro mais o nome, como é que chamava? Analógica. A analógica para digital. Como é que você vê esse futuro? O que está faltando para destravar? É a legislação? É o investimento? É esse debate que a gente está fazendo aqui? Acho que não é só esse, porque o Fórum já tem debatido muito.
Como é que você vê esse futuro? O que está faltando para a gente ter mais esse processo mais acelerado? Então, essas especificações do DTV Play, elas foram especificadas recentemente. Então, Uhum. existe já uma legislação sobre o processo produtivo básico, que é o que orienta, digamos assim, os fabricantes de equipamentos de TV e receptores de TV digital com relação às funcionalidades que esses novos equipamentos devem ter. Então, o novo PPB indica que até o final de 2021, 30% das TVs digitais fabricadas no país já devem embarcar, implementar o novo DTV Play. E aí, no ano que vem, esse percentual aumenta para 60% e em 2023, 90% dos equipamentos fabricados no país devem ter o DTV Play. Então, a gente acredita que com esse esforço, né, dos fabricantes, da indústria, essa tecnologia vai estar mais disponível mais rapidamente, né, para os brasileiros, para os telespectadores. E aí, com a oferta também e a aposta nesse novo tipo de conteúdo pelas emissoras, pela indústria de software e produtores de conteúdo em geral, a gente espera que essa tecnologia venha de fato a ser mais utilizada na prática e trazendo benefícios para os brasileiros, não só na área de educação, mas em diversas outras áreas também. Então, para ficar claro, hoje a TV que a gente tem em casa, sendo digital, ela tem que vir com essa tecnologia DTV Play, senão ela não consegue ter essa interatividade. Então, o nosso padrão de TV digital ele já tem interatividade desde a sua concepção, que foi em 2007. Uhum, uhum. E esse perfil, digamos assim, de interatividade vem evoluindo ao longo do tempo. Então, com a Certo. tecnologia que existe hoje, já implementada e disponível nas TVs, já é Uhum, possível ter aqueles exemplos dos programas educativos que a gente comentou, tanto com uhum. interatividade local quanto com interatividade plena. O DTV Play ele vem melhorar ainda mais essa tecnologia, permitindo a integração com os smartphones, com outras coisas inteligentes que a gente possa ter na nossa casa, como, por exemplo, assistentes de voz. E aí essa Uhum. nova implementação é que vai começar a estar disponível a partir agora de 2021. Né? E a gente Uhum. espera que aumente aí essa disponibilidade no mercado nos próximos anos. Tá? Então já Pois é é. possível alguma oferta de conteúdo, sim, interativo. Pois é, só de televisores tela fina no Brasil, estou vendo aqui numa pesquisa rápida, passou de 53 para 57 milhões, pesquisa de 2018 para 2019, né? Ou seja, praticamente mais de 90, não sei, quase 100% das famílias têm uma TV, claro que não é 100%, né? Mas eu acho que promete uma abrangência e uma reformulação, uma revolução, principalmente na área da educação. Por isso eu acho que a gente vai voltar a esse tema outras vezes para a gente debater não só com você, mas com outros especialistas, principalmente da área da educação. Eu citava para você anteriormente que aqui em São Paulo, você está falando do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem aqui a Univesp, que são as 3 universidades estaduais juntas, a Unicamp, a Unesp e a USP, que tem conteúdo digital dos cursos mais variados, e eu acho que isso vai transformar muito em todos os níveis da educação, desde o primeiro ciclo até o universitário. Eu queria agradecer bastante a Débora Mochaloá Saad, ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, pelo seu tempo aqui, falando um pouco da TV digital e o Fórum SBTVD no Brasil. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço, Jeremias, foi um prazer, né? A gente espera que outros participantes do fórum também venham participar aqui do programa, né? Esclarecendo e dando outras visões aí complementares sobre esse mesmo tema. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A TV interativa, a gente vai poder tirar uma foto, Débora, nós dois assim, ou não, no futuro? Sim, poderemos. A gente já tem tecnologia para isso. Falta os equipamentos estarem Eu disponíveis ainda aí não na casa tenho. dos telespectadores. Tá certo. Eu ainda não tenho, então não sei. Então vou pedir para você esperar, a gente vai fazer a foto para publicar nas redes sociais e você que acompanhou o nosso programa até agora, fique com a gente, reveja esse programa, é só ir lá no YouTube, colocar Rede Alesp, TV Alesp, coloca lá a TV Digital que você vai chegar nesse vídeo, se você quiser rever, além da nossa
programação na TV aberta. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.